Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Danilo Siqueira, aluno do 6º semestre de Engenharia Civil da UFC, e hoje a gente vai trocar um papo, conversar um pouquinho sobre instalações sanitárias de um banheiro, não é isso, Alana? É isso mesmo. Aqui quem fala é a Alana, também sou aluna do 6º semestre, e hoje a gente está aqui para apresentar a nossa temporada de capacitações. A gente vai chamar 2 profissionais da área e vão conversar um pouco com vocês e tentar explicar como é esse processo de instalação sanitária hidráulica de um banheiro. Bom, bacana. Tendo em vista que a aluna já explicou mais ou menos como é que vai funcionar, eu queria apresentar essas 2 facilitadoras, sendo a primeira a engenheira Ivana Feitosa, formada em Engenharia Civil pela UFC em 2016, especialista em compatibilização em projetos com foco em projeto hidrossanitário. Ela trabalha há 4 anos na construtora Engenhar Mais. Tudo bem com você, Ivana? Tudo bem, Danilo. É um prazer estar aqui, já agradeço desde já pelo convite. Bacana. Muito obrigado pela presença, Ivana. Agora, eu gostaria de apresentar a nossa segunda facilitadora, a mestre de obras Beatriz Fiuza. Já tem mais de 15 anos de experiência na empresa Engenhar Mais. Tudo bom, Beatriz? Tudo sim, Danilo. Muito obrigada pelo convite, certo? Estou muito feliz de fazer parte desse momento. Então, pessoal, todo mundo já se apresentou. Agora eu já vou chamar para a fala a Ivana. Então, Ivana, pode explicar para a gente um pouquinho. Então, vamos lá. O nosso tema, né, é instalações sanitárias de um banheiro, certo? E aí eu queria começar falando que nada mais é do que um sistema construído para recolher essas águas desses aparelhos, né, ali do banheiro e destinar o local devido, seja o serviço público, enfim. E aí a gente tem aí como a NBR 8160, que ela vai dar detalhes, né, especificar tanto a parte de projeto como a parte de execução. Então, para mais detalhes, a gente pode consultar essa NBR. Pode passar. Pronto. Então, a instalação, o sistema, né, de esgoto, ele vai se dividir em 3 partes. A gente tem a tubulação de esgoto secundário, tubulação de esgoto primário e a tubulação de ventilação. A tubulação de esgoto secundário, a gente pode chamar aqueles tubos, né, todos aqueles ramais que saem dos aparelhos e vão para uma caixa central, certo? A tubulação de esgoto primário, a gente pode considerar que já são aquelas tubulações que têm acesso, né, àqueles gases mal cheirosos que vão derivar ali daquela caixa final, onde tem todos os resíduos. Então, essa seria o esgoto primário. E a tubulação de ventilação, a gente vai ter aquele tubinho que vai permitir com que haja o escape desses gases do sistema, certo? Pode passar. Falando um pouquinho sobre a questão de dimensões, né? A gente tem aí um quadro que eu coloquei, que tem algumas dimensões com a NBR, vão ter mais especificações, certo? Que vocês podem verificar direitinho. Então, basicamente, o sistema, para que a gente faça essa instalação, a gente precisa compreender as partes do sistema e as dimensões que vão ser usadas, para que a gente consiga traçar por meio das plantas e poder fazer aí o projeto de instalação do nosso banheiro. Muito bacana, Ivana, muito legal. A gente ficou sabendo bastante dessa parte mais teórica. Agora eu vou pedir para a Beatriz falar um pouco da parte mais prática. Certo, Alana, obrigada, Ivana, por trazer essa parte mais teórica inicial, né, do sistema. Eu vou falar um pouquinho mais dessa parte de execução, né, que é a minha área de expertise. E aí, que antes de tudo, eu vou tentar comentar um pouquinho sobre os materiais, né? A Ivana falou para vocês a respeito dos condutos, mas eu queria explicar que nas obras o que a gente utiliza mais atualmente é o PVC, por causa da facilidade, praticidade na hora de fazer toda a junção das peças, né? Porque a gente tem a possibilidade de fazer as juntas, né? Alterar os tamanhos, e isso é algo que traz maior praticidade e eficiência na hora da obra, que é muito importante, né? Para que a gente entregue o trabalho. A gente usava muito antigamente ferro fundido, mas a realidade é que o ferro fundido, a grande vantagem dele é que era muito resistente a líquidos com temperaturas muito elevadas. Então, tipo assim, fazer canalização de água quente pelo ferro fundido era interessante. Sendo que ele dá mais trabalho de montar direitinho, e aí por isso a gente acabou não utilizando mais tanto atualmente, né? A gente usa mais o PVC. E aí que em relação à execução em si, né, é muito importante que a gente tome alguns cuidadozinhos, no sentido de marcar as alturas da saída dos esgotos, né, dos aparelhos em relação ao chão, para que a gente consiga dimensionar correto o tamanho dos tubos a serem usados
porque isso evita que a gente precise fazer corte ou que a gente tenha desperdício de material, certo? Outra coisa que também a gente tem que levar em consideração é que precisa ter uma inclinação mínima de 1%, certo, do sistema, para que ocorra esse escoamento dos dejetos de uma maneira geral e das águas que tem nesses tubos, certo? Isso está especificado por norma. Tem como vocês verem pela figura, né, que tipo assim, é mais ou menos assim que fica um banheiro, né, a instalação de um banheiro, mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor como é a montagem disso, né. Primeiro a gente coloca os tubos de saída da pia do lavatório, né, dos ralos, dos bidê, banheira, chuveiro, enfim. O que tiver aí de material dentro do banheiro, a gente coloca primeiro esses tubos de saída, certo? E eles vão até essa caixa sinfonada. A caixa sinfonada, ela recebe essa água, né, que vem aí, e ela tem uma camadazinha líquida que ela evita que os gases retornem. Então, tipo assim, evita que tenha aquele cheiro ruim da pia, do ralo, enfim. Esse é o objetivo dela, certo? E aí, né, depois disso, depois de passar por essa caixa sinfonada, tem um ramal que leva até a caixa de inspeção, certo? E essa caixa de inspeção ela é um recipiente que permite a limpeza e a desobstrução dessas tubulações, para caso tenha algum problema de entupimento, coisa do tipo, certo? Também é muito válido ressaltar que a bacia sanitária, né, que a gente chama mais tecnicamente, mas seria o vaso sanitário, ela deve ser conectada diretamente à caixa de inspeção, certo? Ela não passa pela caixa sinfonada, tá bom? Mas nos edifícios, não é assim que acontece, certo? Tem um tubo, que é um tubo de queda, e aí que todos os dejetos que saem de dentro que vêm diretamente, né, das bacias sanitárias, vão direto para esse tubo de queda. E aí é ligado com todos os do edifício, né, todos os andares até o final, onde depois disso eles vão sair. A Ivana comentou na fala dela sobre a questão para evitar o mau cheiro, né, aqueles ramais de ventilação, que no edifício também ele é ligado para o edifício todo, certo? Então tem esse caminho aí para que seja tudo conectado e que o mau cheiro saia por eles, para que a gente não sinta isso aí, beleza? Eu acredito que seja isso. Se o Danilo passar os slides aí, isso dá para ver um pouquinho sobre os equipamentos que eu falei para vocês, né? O que seria uma caixa sinfonada, um ralo, um sifão, né? Uma válvula de retenção, enfim, é mais ou menos isso aí, certo? Mas além disso, também eu acho que se o Danilo passar, tem aí uma fotinha, que existem outros tipos de peças, né? Que também a gente consegue esse benefício por causa dos tubos de PVC, que seriam esses joelhos de 90, joelhos de 45, ligação em T, e vários outros, né, que facilita ainda mais esse tipo de instalação. E aí que, por último, a gente consegue ver, né, a imagem de a instalação de um banheiro, né? E aí seria o vaso sanitário, principalmente. E aí tem como você ver que essa tubulação que faz a entrada de água para a caixa d'água da bacia sanitária, ela é mais fina, né? O diâmetro dela é menor, né, desses tubos. E da saída, ele é maior, certo? É aproximadamente 100 milímetros. E aí, agora, eu separei um videozinho de vocês, que é um dos pedreiros lá da Engenhar Mais, que ele está justamente fazendo a instalação de uma bacia sanitária. Então, dá para você ver ele acoplando direitinho na função das peças dos tubos de PVC, certo? Eu vou passar aqui o videozinho, caso vocês tenham alguma dúvida ao final dele, vocês podem me perguntar, tá bem? Do tubo aqui, ó. Aí o que você faz? Bota com 32, tá? Vai ficar aqui, ó, com 32 até o centro do tubo, tá bom? Mais um pouquinho pra cá. Aqui ainda tem que botar, ainda tem que ajeitar. Tá, vai ficar com 32 aqui, ó, até o centro do tubo, já dando desconto ali do reboco. Aqui, eu vou colocar esse Y de 100 reduzindo para 50. Vai pegar aqui nessa posição. Por quê? Porque aqui, ó, pra lá, filma dali pra cá, dali. Porque aqui, pessoal, ó, porque aqui vai ter o ralo, aquele ralo lá da parte seca do banheiro, tá? Aqui vai ser o ralo que vem da área molhada, que é do box. Aí, por que é importante esse Y aqui? Esse Y aqui é importante para que não haja aquele problema de quando a gente der descarga, para que não haja aquele problema de sucção para sugar a água do ralo, entendeu?
Então ele passa direto aqui e não tem a capacidade de sugar por causa desse Y. Bom, bacana. Acho que finalmente eu entendi como é que a gente se instala um banheiro, né? Mas vamos lá. A gente tem 2 perguntas aqui para fazer. A primeira é do Gustavo e diz o seguinte: Ô Danilo, tudo bem? Fiquei muito feliz de ser a pessoa sorteada para fazer esse intermédio de perguntas. A primeira pergunta é sobre quais materiais devem ser utilizados para proteção na hora de execução desse tipo de serviço. Vocês poderiam responder? Sim, posso explicar sim. Não é nada de outro mundo, não. A gente usa mais os equipamentos de proteção que a gente já usa, né? Os EPIs em obra mesmo, comum. Seria tipo óculos de proteção, né? Capacete, luvas e botas, certo? Então é mais ou menos isso. Mas tem as normas, né? A NR6 e a NR18, que vocês podem consultar e ter uma noção melhor disso aí. Bacana. Outra dúvida aqui também do Gustavo. E sobre os erros mais comuns nesse tipo de serviço, quais seriam? Então, acho que eu posso falar um pouquinho, né? Um dos erros bastante comuns são ligações bruscas de uma tubulação para outra. A Bia mostrou aí no slide algumas peças, né? Que são utilizadas, como por exemplo os cotovelos de 90 graus. Então, o ideal seria utilizar outras peças mais de curvas mais longas ou até mesmo curvas mais curtas, mas que não tivesse essa quebra tão brusca entre 2 tubulações, né? Outro erro comum às vezes, os pedreiros estão ali e utilizam aqueles maçaricos, materiais para derreter as tubulações e tentar encaixar elas, mas isso não é o ideal, certo? A ser feito. O ideal realmente é utilizar as peças de encaixe para evitar qualquer tipo de vazamento. Acho que basicamente são esses os maiores erros. Certo, pessoal, muito obrigada. A gente ficou muito contente com a participação de vocês. E esse foi mais um episódio da nossa temporada de capacitações. Então, fiquem ligados para os nossos próximos episódios. E é isso.